No princípio, tudo era silêncio e ordem. Os céus e a terra haviam sido moldados pelas palavras do Criador. A luz já brilhava. Os oceanos repousavam em seus leitos. Os animais corriam pelas planícies e voavam pelos céus. Mas embora tudo estivesse formado, havia um vazio sutil. Algo ainda estava por ser revelado, algo mais íntimo, mais profundo. Naquele tempo, ainda não havia arbustos do campo na terra, nem plantas do campo haviam brotado, pois o Senhor Deus não havia enviado chuva sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Em vez disso, uma névoa brotava do chão, subindo da terra e regando toda a superfície do solo. Umidade viva nutrindo a terra silenciosamente. Era o prelúdio de algo grandioso. Foi então que Deus, o Criador do universo, inclinou-se à terra. O mesmo Deus que havia dito, haja, agora tomava o pó do solo em suas próprias mãos. Mãos que sustentam galáxias agora modelavam grãos de barro. Com ternura e precisão, moldou um corpo humano. Costelas, mãos, olhos, coração, tudo formado com intenção, detalhe e propósito. O corpo estava completo, perfeito, mas imóvel. E então o Senhor Deus se aproximou do rosto daquele ser de barro, curvou-se e soprou em suas narinas o fôlego da vida, um sopro divino, eterno, sagrado. E o homem se tornou alma vivente. Seu peito se ergueu com um suspiro novo. Seus olhos se abriram diante de um mundo ainda desconhecido, mas vibrante. O nome dele era Adão, e ele era diferente de tudo o que havia sido criado. Ele era feito à imagem do Criador. Não era apenas uma criatura, era uma centelha viva do céu, habitando o pó da terra. Deus então plantou um jardim a leste, no Éden. Não era um campo qualquer. Era um lugar de delícia, uma obra-prima da criação. Rios cortavam a paisagem, árvores frutíferas se erguiam em cores e aromas indescritíveis, e a vida pulsava em cada canto. Lá, Deus colocou o homem que havia formado, não para apenas desfrutar, mas para trabalhar e cuidar. O Éden não era uma prisão dourada, mas uma missão viva. Adão era jardineiro, guardião, cultivador, e Deus lhe confiou tudo. No meio do jardim, duas árvores se destacavam com beleza e poder: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas misteriosas, ambas sagradas. E então Deus falou, não como um tirano, mas como um pai. De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi a primeira regra, o primeiro limite, não uma armadilha, mas uma expressão de amor. A liberdade do homem precisava de direção. Era a escolha que revelaria sua fidelidade. E Adão viveu, observou, nomeou os animais que passavam diante dele: leões, águias, cervos, pássaros de 1000 cores. Cada criatura foi recebendo um nome e ao nomeá-las, Adão as conhecia. Compreendia sua natureza, seu papel. Mas no meio de tanta vida, ele percebia uma ausência. Entre todas as criaturas, não havia nenhuma que fosse como ele, nenhuma alma que falasse, que sentisse como ele. Havia um eco em seu coração que nenhuma besta poderia preencher. E Deus, que sonda os corações, viu que não era bom que o homem estivesse só. Foi então que o Criador realizou a primeira cirurgia divina. Fez Adão cair em profundo sono. Enquanto o homem dormia, Deus aproximou-se de seu lado e retirou uma de suas costelas. Com delicadeza, fechou a carne em seu lugar. E com aquela costela, moldou algo novo, algo belo, algo igual e ao mesmo tempo diferente. Não foi barro desta vez, foi carne de sua carne. Os traços eram suaves, mas fortes. Os olhos vivos. Era a mulher. Feita não da cabeça do homem para governá-lo, nem de seus pés para ser pisada, mas de seu lado para caminhar com ele, perto do coração, para ser amada, sob o braço, para ser protegida. Quando Adão despertou e a viu,
seu espírito se acendeu. Um reconhecimento imediato, como se a alma dela fosse um reflexo da sua. Ele exclamou: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque do homem foi tirada. Era um reencontro, um casamento celestial. E naquele momento foi instituída a aliança mais sagrada da humanidade. Homem e mulher, unidos como um só ser. Por isso o homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua esposa. E eles se tornariam uma só carne. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Não havia medo, não havia culpa, apenas pureza. Era o estado original do ser humano. A nudez não era fraqueza, mas liberdade. Era um mundo onde o pecado ainda não havia tocado o coração. O jardim florescia. Os animais caminhavam entre eles sem temor. O vento soprava entre as folhas e Deus passeava ali. A presença divina era constante. Eles o conheciam, o ouviam, o sentiam. Não havia barreiras nem véus, era comunhão total. Adão e sua esposa andavam de mãos dadas entre as árvores, falavam, riam, descobriam. Cada fruta tinha um sabor novo, cada flor uma cor jamais vista. Os rios brilhavam como espelhos, os peixes saltavam em danças. Era a celebração da criação em sua mais pura harmonia. Mas no meio de tanta paz, a árvore do conhecimento ainda estava lá, silenciosa, majestosa, e com ela a possibilidade da queda. Era como uma nota dissonante numa melodia perfeita, mas mesmo assim, a escolha estava ali. A obediência era uma ponte entre o amor e a liberdade. A mulher, ainda sem nome, se maravilhava com tudo. Observava com atenção, fazia perguntas, tocava as pétalas das flores. Seus olhos brilhavam com a luz do novo. E Adão a guiava, mostrava, partilhava o que sabia. Eles cresciam juntos. Deus os visitava, não como um rei distante, mas como um amigo. Suas palavras soavam como música no ar. Ele falava, ensinava, ria. Era uma relação viva e íntima, o Criador e a criação em perfeita harmonia. Os dias passavam sem medida. Não havia relógios nem pressa. O tempo era marcado pelo som das águas, pela dança das folhas, pelo caminhar do sol. O trabalho era leve, a vida era cheia e a alma humana era inteira. Adão observava os animais em pares. Viu os leões em dupla, as aves em par, os cervos em casal. E ao olhar para a mulher ao seu lado, ele compreendeu. Ela era sua parceira. Não apenas para o trabalho, mas para a existência, sua companheira eterna. Ela, por sua vez, olhava para ele com olhos de confiança. Havia amor, mas também admiração. Eles aprendiam a ser um, não como dois que se misturam, mas como dois que se completam. A criação tinha sido concluída, mas a história deles apenas começava. O Éden era palco de um plano maior, um drama que se desenrolaria através das eras. Mas ali, naquele capítulo, tudo era novo, limpo, imaculado. As folhas verdes jamais haviam murchado, a dor não existia. A morte era apenas uma palavra que ainda não fazia sentido. Os olhos humanos não conheciam lágrimas, apenas brilho. A árvore da vida estava ali, oferecendo sua eternidade. E a árvore do conhecimento, com seu silêncio pesado, testemunhava o livre-arbítrio do homem. O bem e o mal ainda estavam ocultos sob o véu da inocência. Mas mesmo nesse estado perfeito, a liberdade humana era real. E onde há liberdade, há também a possibilidade da queda. Ainda assim, por agora, o jardim respirava vida. E os dois primeiros seres humanos habitavam ali como reis em um palácio de natureza. Não precisavam de coroas, pois já carregavam a glória de Deus em seu ser. Adão olhava para o céu estrelado e compreendia que não era um acidente, que tinha um propósito, que o Criador o conhecia pelo nome e que cada estrela era uma testemunha de sua história. A mulher, ainda sem nome, se deitava ao lado dele e sentia o calor da terra e a brisa da noite. Não havia medo no escuro, pois Deus estava em tudo.
Assim, Gênesis 2 se encerra como um suspiro antes do vento mudar. O jardim floresce, a união é celebrada, o homem e a mulher vivem em pureza. Mas à sombra das árvores, algo se aproxima. Um teste virá, uma escolha será exigida. Mas até aqui tudo é bom, tudo é sagrado, e o Criador olha para sua obra e sorri. Antes da queda, houve um tempo de perfeita harmonia entre o homem, a mulher, a natureza e o próprio Deus. Gênesis 2 nos revela que fomos criados com propósito, com intenção e dentro de uma ordem onde tudo tem seu lugar. O trabalho, o descanso, o amor, os limites. Deus forma o homem com as mãos e o enche com seu fôlego. Isso nos ensina que não somos frutos do acaso, mas sim obras artesanais de um Criador que conhece cada detalhe nosso. Ele não nos fez para a solidão. Ele criou o relacionamento. E quando forma a mulher a partir do lado do homem, ele mostra que o verdadeiro amor nasce da unidade, do respeito e da parceria. A árvore do conhecimento representa algo vital, a liberdade. Deus não nos programa para obedecer, Ele nos permite escolher. E nesse jardim perfeito, somos lembrados de que o verdadeiro amor só existe quando há escolha, e quando essa escolha é feita em confiança. Gênesis 2 nos convida a olhar para a essência da vida, trabalhar com sentido, amar com verdade, caminhar com Deus em intimidade. Somos chamados a viver não como peças soltas num mundo frio, mas como seres completos, quando alinhados com o Criador, com o outro e com o propósito.